Lord, thank you that I could be here. Senhor, obrigado porque eu posso estar aqui. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. So I was in southeast Turkey, Eu estava no sudeste da Turquia, in a town called Samandag. numa cidade chamada Sovndag, It was an Arab town, uma cidade árabe, no church, sem igrejas, and it was by the beach. próxima à praia. But you didn't want to go to this beach because it was full of dead rats and broken glass. E você não queria ir à praia porque estava cheia de cacos de vidro e ratos mortos. And my band was going to play at the end of this street. E a minha banda ia tocar no final dessa rua. So I thought I would invite people to the concert. Então eu pensei em convidar as pessoas para o show. So I saw this young Turkish guy. Então eu vi esse jovem turco, He's a cool looking guy, looked like he was in his 20s somewhere. um cara bonito, parecia que estava nos seus 20 anos, alguma coisa assim. They said, "Hey, we're having a concert, you need to come." E eu falei, cara, temos um show, você precisa vir. And he grabbed me E ele me agarrou, and he shoved me against the wall. me lançou contra o muro, And he took out a knife. pegou uma faca. I never saw this knife before Eu nunca vi essa faca antes, because it looked like a long needle. que parecia uma agulha pontuda, longa. And it's called an assassin's knife E ela chama-se a faca do assassino. because when you get stabbed with it, Porque quando você é perfurado com essa faca, the hole is so small that blood doesn't come out. o furo é tão pequeno que o sangue não sai. So he was holding this knife, getting ready to stab me with it. E ele estava segurando essa faca, pronto para me esfaquear com And ela. then someone told him, "Don't do it, leave him alone." E alguém disse para ele, não faça isso, deixe-o em paz. Well, I don't know if he said leave him alone, but he said don't do it. Eu não sei se ele disse deixe-o em paz, mas disse não faça isso. So I started walking slowly back to our band. Então eu comecei a caminhar vagarosamente em direção à nossa banda. And I heard, it felt to me like Satan screaming in my head. E eu senti como se Satanás estivesse gritando em minha cabeça. And I felt like Satan was yelling at me Como se Satanás estivesse gritando comigo. and saying, "This is my town. Esta é a minha cidade. This town belongs to me. Essa cidade pertence a mim. You can't talk about Jesus here." Você não pode falar de Jesus aqui. And I thought, we made a decision E eu pensei, fizemos uma decisão that we were not going to deny Jesus. que não iríamos negar Jesus. Even though I was afraid. Mesmo que eu estivesse com medo, Both my sons were there and their wives. os meus filhos estavam ali com as suas esposas. Actually, my son and his wife, my other son wasn't married yet. Aliás, um meu filho mais velho e a sua esposa, meu outro não era casado ainda. And I'm like, what's going to happen? E eu pensei, o que é que vai acontecer? And the whole town shows up. E a cidade inteira apareceu para o And show. like I explained yesterday, we do a modern day depiction of the death and resurrection of E Jesus. como eu expliquei ontem, nós fazemos uma apresentação representando a morte e a ressurreição de Jesus de maneira moderna. And these people try to cause people to get angry and leave, but they wouldn't do it. E essas pessoas tentaram causar um tumulto ali para que os outros deixassem o lugar, mas eles não fizeram And I isso. saw this young mother in front of me. E eu vi essa jovem mãe diante de mim. She had her baby girl. Ela estava com uma menina, uma bebê no colo. So I said, come up here. E eu disse, vem aqui, vem até aqui. And I looked at this mother with her baby. E eu olhei para essa mãe com a criança. And I said, see how this mother loves her daughter. E eu disse, veja como essa mãe ama a sua filha. She loves her so much. Ela ama tanto. She would do anything for her. Ela faria qualquer coisa por sua And I know filha. people in Turkey love their children. E eu sei que as pessoas na Turquia amam seus Well, filhos. let me tell you about the one who loves the whole world. Mas deixe-me falar-lhes sobre aquele que ama o mundo And todo. he proved his love by sending the most important thing that he had, his only son. E ele provou o seu amor ao enviar aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu único filho, To rescue us. para nos resgatar. And I said, see that fire over there? E eu disse, sabe, vê aquelas tochas lá. And my son Aaron was over another part of the beach with a torch. E o meu filho Aaron estava do outro lado da praia com uma tocha na mão. And about 400 people went over to the torch. E mais ou menos 400 pessoas foram em direção à tocha. And we explained more about what it means to follow Jesus. E explicamos mais sobre o que significa seguir Jesus. And 400 people
e 400 in pessoas that Arab town naquela cidade árabe prayed out loud, oraram em voz alta: Jesus, come into my life. Jesus, entre em minha vida. Missionaries that were there Missionários que estavam lá said it was the first time disseram que foi a primeira vez in 1,000 years em 1000 anos where the gospel was preached, proclaimed in a public way in that part of Turkey. que o evangelho foi proclamado de maneira pública naquela parte da Turquia. There is no closed doors for Jesus. Não há portas fechadas para There is Jesus. no place he can't go, and he wants to send us. Não há lugar onde ele não possa ir, e ele deseja nos enviar. But I've made so many mistakes, Mas eu já fiz tantos erros, and I felt like I needed to repent. e eu me senti que eu precisava me arrepender. I have a team of intercessors that pray for me. Eu tenho uma equipe de intercessores que oram por mim. And I told them I need to repent because I overscheduled myself. E eu disse a eles que eu precisava me arrepender, porque eu acabo tornando a minha agenda muito carregada. My schedule had gotten way out of hand, and it was like I didn't know how I was going to make it through my schedule. A minha agenda estava muito cheia, eu não sabia como eu iria conseguir cumprir com todos os compromissos. And so I asked the people who pray for me if they would ask God to. I said, I asked Jesus to forgive me, but can you pray that God will give me the strength I need to do what I'm doing? E eu falei a eles que eu orei pedindo perdão a Jesus, mas pedi a oração deles para que Deus pudesse me dar condições de fazer as coisas que eu já havia me comprometido a And I fazer. promised God that I wouldn't overdo my schedule like that anymore. E eu prometi a Deus que eu não iria carregar ou sobrecarregar minha agenda daquele modo novamente. But then someone from my intercession team contacted me, Então alguém dessa minha equipe de intercessores entrou em contato comigo. and he's usually really nice to me, you know. E é um cara geralmente bacana comigo. And I was really shocked by what he said. E eu fiquei chocado com o que ele disse. He said, maybe God wanted you to overextend your schedule. Ele disse: talvez Deus queria que você tivesse uma agenda sobrecarregada como essa. Maybe God Talvez wanted you to overload your schedule. Deus queria que você tivesse uma agenda assim. But I thought that can't be right. Eu pensei, não, isso não pode ser certo. I mean, we need to be balanced, right? Temos que viver uma vida moderada, não é mesmo? But I was thinking, but how can I, when the world is burning and when there's so much need, like we were just talking about, you know, the needs in the city. I mean, you go in a car in Sao Paulo, it's overwhelming to me every time I come here. Mas eu pensei, como é que nós podemos ser moderados quando a cidade está queimando? Você pega um carro aqui e viaja para São Paulo e isso acaba me deixando sobrecarregado só de ver as How coisas. can you win a war with balance? Como é que você pode vencer uma guerra de maneira moderada? But everyone tells me Mas todo mundo me diz that God wants me to have a balanced life. I've heard it even here. que Deus quer que eu tenha uma vida moderada, equilibrada. Eu vi até mesmo aqui. I heard it, you know, and I've heard hundreds of, if you go online, hundreds of sermons. Se você for online, você vai ver centenas de In cultos books about how God wants you to have a balanced life. e livros sobre como Deus quer que você viva uma vida de moderação, equilíbrio. To be a good Christian Ser um bom cristão means to live a life of balance. é viver uma vida moderada. And I thought, okay, E eu pensei, tudo bem. I thought I'll study it Eu pensei, tudo bem, eu vou estudar isso. and see what Jesus said about it. E vou ver o que Jesus dizia a And respeito. in my research, E em minha pesquisa, I discovered that Jesus clearly says this: eu descobri que Jesus claramente diz isso. if anyone is my follower, they must look after themselves. Se alguém for meu seguidor, deve cuidar de si mesmo. Get plenty of rest, Descansar bastante, always eat organic, sempre comer comida orgânica, never take risks, nunca se arriscar and have lots of me time. e ter muito tempo consigo mesmo.
No, wait, sorry. Não, desculpe, No, I'm wrong. Jesus didn't say that. eu estou errado. Jesus não falou isso. What Jesus actually said O que Jesus de fato disse is that whoever wants to follow me é que se alguém quiser ser meu seguidor, must deny themselves, negue-se a si mesmo, take up the cross, tome a cruz, follow me. siga-me. Whoever wants to save their life will lose it. Quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Whoever loses their life for my sake will find it. Mas aquele que perder a sua vida por mim, irá The encontrá-la. most countercultural thing you could ever do with your life is follow Jesus. A coisa mais poderosa que você pode fazer com a sua vida é seguir It is the most Jesus. revolutionary, the most extreme calling the world has ever seen. É o chamado mais extremo, mais revolucionário que o mundo já viu. In 1 Corinthians 9:24, Paul says this. Em 1 Coríntios 9:24, Paulo diz assim: Do you not know that in a race all the runners run, não sabeis que numa corrida todos os que competem but only one gets the prize? correm, mas apenas um recebe o Run prêmio? in such a way as to get the prize. Corram de tal maneira que vocês recebam o prêmio. Everyone who competes in the games goes into strict training. Todos aqueles que competem passam por um treinamento extremo. They do it to get a crown that will not last. Fazem isso para receber uma coroa perecível. But we do it to get a crown that will last forever. Mas nós fazemos por uma coroa incorruptível. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Portanto, eu não luto não corro como alguém que está correndo sem um alvo. I do not fight like a boxer beating the air. Eu não luto como alguém que está desferindo socos no ar. No, I strike a blow to my body and make it my slave, Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paul said, Paulo disse: don't just run the race. não apenas corra a corrida, Win. vença, Win the race. vença a corrida. When I was in university, I ran cross country. I was a long distance runner. Quando eu estava na universidade, eu era um corredor de longa distância. And to be I knew if I was going to win the race, it was going to hurt me. E eu sabia que se eu fosse vencer a corrida, seria doloroso. It required a lot of discipline and dedication. Requisitava muita disciplina e dedicação. And when I got towards the end of the race, when I was coming to the kick, where you run through the finish line. E quando eu estava chegando no final da corrida, quando você dá aquele impulso final, I would push myself so hard that I would literally throw up as I was running to the finish line. eu colocava toda a minha intensidade de tal maneira que eu chegava a vomitar quando eu estava chegando no final da corrida. Because I wanted to win the race. Porque eu queria vencer a corrida. Do you think Pele was balanced? Você acha que o Pelé era equilibrado, moderado? How about Ronaldo? E o Ronaldo? How about Elon Musk? E o Elon Musk? Do you think they're balanced? Você acha que eles são moderados? There are no exceptions to this principle. Não há exceções a esse princípio. Balanced people do not change the world. Pessoas moderadas não mudam o mundo. And these are earthly illustrations E essas são ilustrações terrenas of a spiritual truth. de uma verdade espiritual. Okay, I believe this. Eu acredito nisso. No Jesus follower is called to a balanced life. Nenhum seguidor de Jesus é chamado a uma vida moderada, sem Where intensidade. did this idea come from? De onde é que nós tiramos essa ideia? Nothing. And I challenge you to show me where I'm wrong. E eu desafio você, mostre-me onde eu estiver errado nisso. Nothing Jesus taught was balanced. Nada daquilo que Jesus ensinou era moderado. Nothing. Nada. What did Jesus say about prayer? O que Jesus disse sobre a oração?
I talked about this at the pastor's weekend. Eu falei sobre isso lá durante o encontro com os pastores. Jesus, how should we pray? Jesus, como é que devemos orar? Well, it's like this. Suppose you have visitors at midnight Jesus disse, é mais ou menos assim, suponha que você tem um visitante à and meia-noite you don't have any e bread. não tenha nenhum pão. So you go to your neighbor's house. Vai até a casa do seu vizinho. Give me bread. Me dê pão. And the people are going, my kids are asleep. E a pessoa na casa diz, meus filhos estão dormindo. I'm in bed. Eu estou na cama. It's late. É tarde. You can get bread in the morning. Você vai, quando amanhecer, você vai ter o pão. But this guy's crazy. Give me bread. Give me bread. Mas esse cara é louco e ele continua batendo, me dê pão, me dê pão. Finally, Jesus said, not because of their friendship, E Jesus disse, não é por causa da amizade deles. because they probably weren't friends anymore, Porque depois disso talvez não continuariam sendo amigos. but because of his boldness. Mas por causa da He ousadia, gave him what he was asking for. ele deu aquilo que estava sendo pedido. That's how Jesus said we should pray. É assim que Jesus disse que nós devemos orar. Okay, so and then Jesus says, what about safety? Okay, we're supposed to pray in an extremely extreme way. Jesus said that. E sobre segurança, bom, Jesus disse que nós devemos orar de maneira extrema, intensa. What about safety? E sobre segurança. So I was in Iraq, E eu estava no Iraque, então. and I was with a church planter in Iraq. E eu estava com um plantador de igrejas no Iraque. And he explained to me that when he would go to visit churches, E ele me explicou que quando ele visitava igrejas, he wore a bulletproof vest, ele usava um colete à prova de balas, he had a machine gun, tinha uma metralhadora, and he had two guys with machine guns. e ele tinha dois caras com ele também com metralhadoras, When they'd go visit churches. para visitar as igrejas. Like, and I'm there with, we're going to preach in the center of Iraq, with my band. E eu estava lá, e a gente ia pregar lá no centro da cidade, no Iraque, com a minha banda. And I can remember I was saying to God, E eu lembro-me de dizer a Deus, where's my bodyguards? onde é que estão os meus guarda-costas, Senhor? I mean, here's this church planter Essa igreja aqui, with his machine gun esse líder dessa igreja com a sua metralhadora and his bulletproof vest. e o seu colete à prova de balas. And I'm saying, God, where's my bodyguard? E eu falando, Deus, onde é que estão os meus guarda-costas? And I felt like God said to me, E eu senti Deus falando comigo, David, you can have that if you want. você pode ter se você You quiser. can have that, a bodyguard, Você pode ter isso, um guarda-costas. or you can have me. Ou você pode ter a mim. Now, Lord, consider their threats. Agora, Senhor, considera as ameaças deles Enable your servants e dê aos teus to servos speak your word with great boldness. condições de pregar a palavra com grande coragem. Stretch out your hand to heal. Estenda as tuas mãos para curar Perform signs and wonders e fazer sinais e through maravilhas the name of your holy servant, Jesus. através do nome do teu servo santo, Jesus. All right, so what did Paul's our example, right? Agora, Paulo é nosso exemplo, certo? So let's ask this question. Então vamos fazer essa pergunta. Did Paul lead a balanced life? Paulo tinha uma vida equilibrada? Well, let's look and see. Vamos olhar e ver. 2 Corinthians verse 11. 2 Coríntios You can 11. just, all right, so this is the balanced life of Paul. Essa era a vida equilibrada de Paulo. He worked harder than anyone else. Ele trabalhava mais do que qualquer outra pessoa. He spent more time in prison. Ele gastou mais tempo na cadeia. He had countless beatings, Ele teve muitos açoites. often near death. Muitas vezes próximo da morte. 5 times he was whipped, 39 times beaten with rods. 5 vezes ele foi açoitado, 39 vezes. They threw rocks into Adam until they thought he was dead. Eles jogaram pedras sobre ele até pensarem que ele estivesse morto. 3 times he was shipwrecked. 3 vezes ele passou por naufrágios. A night and day at sea. Uma noite inteira e o dia inteiro no mar. Frequent journeys. Muitas viagens. Dangers in rivers. Perigos nos rios. Dangers from robbers. Perigos de assaltantes. Dangers from my own people.
Perigos entre o seu próprio povo. danger in the city, Perigos na cidade. danger in the wilderness, Perigos no deserto. in toil and hardship, Suportando a tribulação. many sleepless nights, Muitas noites sem dormir. often without food, Frequentemente sem comida. a cold and cold. E com frio. And I think this is really funny. E eu acho que isso é engraçado. He has this long list Ele tem essa lista enorme of his balanced life. da sua vida equilibrada. And then he says, E ele diz. and apart from all of that, I had to deal with all the churches. E a despeito de tudo isso, eu ainda tive que lidar com todas as igrejas. Balanced people don't change the world. Pessoas equilibradas, moderadas, não mudam o mundo. Nothing of significance has ever happened with balance. Nada de significativo acontece através Yes. dessa moderação, desse equilíbrio. Capacity is a gift. Sim, a capacidade é um dom. You know, God only asks me to give what I have, not what I don't have. Deus sempre me pede para dar aquilo que eu tenho e não aquilo que eu não tenho. He knows I don't have enough. Ele sabe que eu não tenho o He knows bastante. I'm weak. Ele sabe que eu sou fraco. And he gives me a certain capacity. E ele me dá uma certa But capacidade. he says, David, give it all to me. Mas ele diz assim, David, entregue tudo a mim. Not some of it, all of it. Não apenas uma parte, tudo. And he takes it and multiplies it. E ele pega e ele multiplica isso. But I also think capacity can be a choice. Mas eu também acho que a capacidade pode ser uma escolha. So I went to have an annual physical. My physical. Eu fui ao médico para ter um exame, um check-up anual. And they said, there's something wrong with your heart. E eles disseram, tem alguma coisa errada com o seu coração. So I need to go to a specialist, a heart specialist. Então eu tive que ir a um cardiologista. And so then everyone was saying, David, I think God is trying to tell you something. E todo mundo estava dizendo, David, acho que Deus está tentando falar uma coisa para você. Maybe it's time for you to slow down. Talvez seja o tempo de você diminuir o ritmo. Maybe you've been pushing yourself too hard. Acho que você está indo demais, longe demais. And maybe this is something God is trying to tell you. This is why you're having this heart problem. E acho que Deus vai falar isso para você quando você consultar esse cardiologista com esse problema cardíaco. And I was listening. I thought, I don't know. Maybe. E eu estava ouvindo, então talvez. And then I go to this heart doctor. E aí eu fui ao cardiologista. And he checks me and everything. E ele fez os exames e tudo. And I'm waiting for the results. E estava esperando os resultados. And I prayed this to God. E eu orei assim para Deus. God, Deus, you're in charge of me. Senhor, o Senhor está no controle. And if you want me to take it easier, I will. Se o Senhor quiser que eu reduza o meu ritmo, eu irei fazê-lo. But I don't want to slow down. Mas eu não quero reduzir. I want to go harder for you. Eu quero ir mais intenso, Senhor. But I'll do whatever you want. Mas farei o que quer que o Senhor desejar. And then I got the results from the doctor. E aí eu recebi os resultados do médico. And he says, you don't have to slow down. E ele disse, você não precisa diminuir. And I said, great. And what about coffee? E eu falei, ótimo, e o café? And he said, you can drink all the coffee you want. Ele disse, você pode tomar todo o café que você quiser. We can get a bigger capacity. Nós podemos receber uma capacidade maior. What about my family? E a minha família? When the brother here was talking about our families, how we need to love our families. O nosso irmão aqui estava falando sobre nossas famílias, como devemos amá-las. If I'm close to God, I'm going to be a better father. I'm going to be a better husband. Se eu estiver próximo de Deus, eu serei um melhor pai, um melhor marido. I don't love my family in a balanced way. Eu não amo a minha vida, eu não amo a minha família de maneira comedida, moderada. I'm very unbalanced in my love for my family. Eu sou totalmente insano, desequilibrado em meu amor pela minha família. The Bible says if I abandon my family, I'm worse than a non-believer. A Bíblia diz que se eu abandonar a minha família, eu sou pior do que um descrente. But if I love my family, Mas se eu amar minha família, I will be a radical example of a follower of Jesus for them. eu serei um exemplo radical de um seguidor de Jesus para eles.
Like I said last night, Como eu disse ontem à noite, true life begins when I kill my dreams a vida de verdade começa quando eu mato os meus próprios and sonhos lay them at the feet of Jesus. e entrego-os aos pés de Jesus. Jesus is calling every one of us to a revolutionary calling. Jesus está chamando cada um de nós para um chamado revolucionário. Maybe Talvez all the balance that exists in the church today toda a moderação, equilíbrio que existe na igreja hoje is the reason why the world keeps sliding further and further away from God. é o motivo pelo qual o mundo continua se distanciando cada vez mais de Deus. Maybe Talvez all the balance taught in the church today todo o equilíbrio ensinado na igreja hoje is why so few of our young people receive the call to missions. é o motivo pelo qual tão poucos dentre os nossos jovens recebem um chamado para missões. And where does this power come from? De onde vem esse poder To live in such a way. para viver desse modo? When they saw the courage of Peter and John, Quando viram a coragem de Pedro e João, they realized that they were unschooled and ordinary men. perceberam que eles eram homens comuns e iletrados And they were astonished. e ficaram And espantados they took note that these men had been with Jesus. e notaram que estes homens haviam estado com Jesus. The extraordinary life of passion and meaning. A vida extraordinária de paixão e significado. God wants to give you a calling that keeps you awake at night. Deus quer dar a você um chamado que mantém você acordado durante a noite. Fire that consumes you Um fogo que consome dentro de você, and pushes you que empurra você to take Holy Spirit-led risks. a assumir riscos inspirados pelo Espírito Santo. So Lord, don't let us live a balanced life. Então, Senhor, não deixe-nos viver uma vida moderada. Amen. Amém.